que possa nos ajudar. É um tema, é um momento que com certeza vai nos ajudar bastante, fortalecer ainda mais diante das adversidades que a vida apresenta. Esse livro Boa Nova, vocês vão recordar, nós havíamos comentado sobre ele naquele estudo do sábado retrasado, o anterior ao que Rafael nos passou, um estudo que nós fizemos. E o livro Boa Nova, um dos pesquisadores da vida do Chico, ao perguntar para ele dos livros que ele gostaria de ficar, de ter, que ele tem mais apreço, um deles é o próprio Paulo Estevão, e ele citou também o Boa Nova. E o Boa Nova, ele vem carregado da história em pormenores da convivência de Jesus com os apóstolos. É de fato um livro fantástico, muito bom de nós termos aí a cabeceira. Então o tema hoje, bom ânimo, do capítulo 8 do livro Boa Nova. Então é uma história onde Bartolomeu, que traz algumas dúvidas, algumas angústias, que a gente vai trabalhar com ele. E claro, fiquem à vontade, nos ajudem aí em comentários, em trazer experiências que vocês entendam que possa ajudar aí no trabalho dessa tarde. Podemos combinar assim. Aí fique à vontade para interromper, para fazer perguntas ou algum comentário que julgarem importante para o momento. Então vamos lá. Esse slide são os 15 princípios básicos da doutrina dos espíritos. A gente sempre traz alguma coisa associado ao espiritismo no sentido de sempre lembrarmos que nós estamos na terceira revelação. Codificação esta realizada e trabalhada, muito bem trabalhada, por sinal, por Allan Kardec. E esses princípios norteiam os nossos trabalhos em relação ao espiritismo. Nós não podemos perder de vista a responsabilidade que nós temos por estarmos tramitando na terceira revelação. E quando traz os 15 princípios, a gente vê uma lógica em Deus, Jesus, Espírito, Perispírito. A gente vai percebendo nesses 15 princípios tudo que nos permite aprender, entender e buscar o estudo, porque à medida que nós vamos estudando, aprendendo, a experiência vai ficando mais rica, nós vamos entendendo mais o motivo pelo qual nós estamos na Terra, o motivo pelo qual nós passamos algumas adversidades, e é uma forma de conscientizar melhor a nossa situação. Seguindo. Pergunta do Livro dos Espíritos. E nós sabemos que a base da doutrina dos espíritos, fora da caridade não há salvação. É outro aspecto para a gente entender, se apoderar e perceber que quando se fala fora da caridade não há salvação, a mensagem do Cristo para nós é para o desprendimento frente ao nosso egoísmo e orgulho, que ainda é uma realidade da humanidade. Gostamos sempre de frisar que o fato de estarmos na Terra evidencia a nossa realidade espiritual. Isso nos leva a perceber que não devemos, ou talvez devemos evitar ao máximo, julgar quem quer que seja.
Porque se nós somos espíritos imortais, nós já podemos ter feito algo que a gente critica em alguém hoje. E se o espírito é imortal, hoje nós podemos cometer um engano, semelhante ou pior. E aí Jesus começou a trabalhar com os apóstolos exatamente nesse aspecto, porque os judeus, os hebreus, não aceitavam outro povo, senão a raça deles. Quando Jesus entrava na casa de um publicano, de um cobrador de impostos, de um romano, para a lei deles, para a interpretação dos hebreus na época, isso era um pecado. Não se podia entrar. A pessoa iria se contaminar. Mas Jesus, à medida que foi convivendo com os apóstolos, ele foi mostrando que a proposta dele era totalmente diferente. E é essa pergunta 886 que Kardec faz aos espíritos: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Porque é interessante, porque nós temos as nossas interpretações. Uma palavra dessa, caridade, pode ser interpretada de várias formas. Cada um pode ter o seu entendimento. Seja numa cultura de outro país, na transcrição da raiz da palavra, ou seja, pela forma que a gente consegue extrair o conceito. E interessante que Kardec, fazendo essa pergunta aos espíritos, norteia e direciona o sentido da caridade. Benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Ou seja, para sermos bons para com todos, não alguns. Indulgência para com as perfeições do outro, porque nós vamos precisar de indulgência também, e nós somos imperfeitos. E o perdão das ofensas. São pilares que nós vamos trabalhando nas adversidades, na convivência do dia a dia, no seio familiar, profissional, em qualquer lugar. Nós podemos aplicar o exercício dessas virtudes. É um exercício diário, mas você precisa entender por que eu tenho que ser bom para com as pessoas. Por que ser tolerante? Por que eu tenho que perdoar? Ainda na segunda revelação da lei mosaica, se classificava olho por olho, dente por dente. Não se entendia o sentimento de amor que Deus trouxe para nós. Mas esse foi o papel de Moisés, trazendo a justiça para frear, naquela época, o povo frente aos abusos de todas as ordens. Haja vista, a lei mandava apedrejar quem fosse pego em adultério. E onde estaria o perdão? Aí Jesus não veio destruir essa lei. Ele veio dar cumprimento e um novo entendimento que a gente não tinha. E não faz sentido apedrejar uma pessoa porque nós a julgamos que pecou. E o que levou essa pessoa, de fato, a ter essa atitude? Quem são os responsáveis por ela? O que esta criatura trouxe de existências passadas e que agora precisa trabalhar? Qual de nós nunca cometeu o engano? Quem pode atirar a primeira pedra? Foi o ensinamento de Jesus. Então, caridade passa por esses princípios, essas virtudes, entendida pelo Cristo e não pelos homens. Seguimos. Vocês vão lembrar também que a gente reforça muito
Quando Kardec pergunta onde está escrito a lei de Deus, ele fala que está na consciência. Mas se a gente dá sequência na letra A da 621, visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Para que então as escrituras? Para que então os nossos estudos, os profetas, já que ela está na consciência? Resposta dos Espíritos: nós esquecemos e nós a desprezamos. Então Deus quer que a gente lembre novamente. Nós esquecemos e desprezamos. Agora, pode ser que nós tenhamos esquecido por algum interesse nosso. De repente, a gente está fazendo de forma consciente. No entanto, como o Evangelho ele é consolador, está mais propício pela nossa inconsciência. Ou seja, o homem é mais ignorante do que perverso. Quando Jesus fala isso para Pedro, aqui no livro Boa Nova. Então, ele quer que a gente lembre novamente da sua lei. Por isso, algumas lições são repetitivas para nós, para que nós fixemos. E às vezes a gente comenta assim, puxa, mas quando às vezes eu abro o Evangelho de forma aleatória, cai na mesma lição. Kardec pergunta isso para os espíritos no livro dos médiuns, e eles respondem, é porque está precisando entrar ou fixar esse ensinamento. Então, se o acaso não existe, se a gente abre um livro, que não é o acaso, a lição que está ali é necessária para nós. Agora, com todo respeito, né, creio que se a gente abrir todas as páginas do Evangelho, todas servirão para nós. Todas são ensinos para a gente. E nós as esquecemos. Se não a desprezamos. Quer Deus, então, que a gente relembre. Bom, esse é o livro que nós comentamos com vocês na última vez. E é desse livro que a gente vai tirar o capítulo 8, Bom Ânimo. E antes, interessante que nós contamos um pouco da história de Humberto de Campos, escritor importante, foi político, estava no auge, desencarnou novo e retornou para o plano espiritual. Porém, não reconhecendo, enquanto encarnado, a figura do Cristo. Esse caminho da religião não era para ele ainda, não foi um despertar. E a introdução dele, e ele escreve muito pouco a introdução, é muito rica. E ele traz a seguinte questão. Nós vamos só fazer uma pequena leitura aqui para evidenciar com mais precisão a fala dele. Meu problema atual não é o de escrever para agradar, mas o de escrever com proveito. Ele foi um escritor, fez parte da Academia de Letras, e ele escreve isso aqui. Meu problema atual não é de escrever para agradar. Então, de repente, ele escrevia para agradar enquanto escritor encarnado. Mas o de escrever com proveito. E se a gente perguntar o que é escrever com proveito? É tudo que é útil e faz engrandecer a alma, o espírito. Em sequência, ele fala o seguinte: dos milhares de episódios desse folclore do céu, consegui reunir 30 e trazer ao conhecimento do amigo generoso que me concede a sua atenção. Concordo em que é pouco, mas isso deve valer como tentativa útil, pois estou certo de que não me faltou o auxílio indispensável. Então, primeiro, ele revela que há milhares de episódios desse folclore no céu, ou seja, ainda se fala desse Cristo em todos os lugares.
ainda se busca o entendimento da vinda do Cristo aqui na Terra. Jesus vê que no vaso imundo de meu espírito penetrou uma gota do seu amor desvelado e compassivo. Então ele começa a fazer um trabalho de autoconhecimento. E reconhecer as nossas imperfeições, tem que ter muita coragem. Aí tem que quebrar o orgulho, tem que quebrar o egoísmo. E Humberto, ele já consegue vislumbrar isso após o desencarne. Jesus vê que no vaso imundo do meu espírito, ele reconhece que ainda há dificuldades de ordem moral, que ele precisa trabalhar. O homem perverso que chegava da terra encontrou o raio de luz destinado à purificação de seu santuário. Então ele reconheceu que na terra o comportamento dele não estava compatível com tudo aquilo que ao desencarnar ele percebeu que deveria ter procurado. E isso vale para nós, porque não podemos deixar de aproveitar a oportunidade que nós estamos tendo aqui na Terra, porque Jesus disse, ao Jesus falar que o meu reino não é deste mundo, que a felicidade não é deste mundo, está nos convidando a ter o trabalho da paciência, da tolerância e, se necessário, como falam os Espíritos para nós, a renúncia. Talvez entrar no campo da renúncia é superar as nossas próprias dificuldades, as nossas mazelas morais. E oportunidade que não falta para a gente exercitar. Porque em todo momento de nossa vida, sempre há testes. Quando nós fazemos nossas orações, a gente pede a Deus assim, Senhor, me dê a paz que eu necessito, a luz para o meu caminho. E se a gente pede a paz, como que eu vou testar se eu conquistei a paz ou não? Se não, às vezes, convivendo com algumas pessoas ou reencontrando com pessoas que precisamos ajustar a nossa convivência. E aí, talvez a gente reclame quando nós mesmos pedimos. Como eu vou exercitar a tolerância, a paciência, sem aquele que eu julgo tirá-la, embora ninguém tire nada de ninguém? E se a gente ainda não tem a virtude ou as virtudes, é porque não são as pessoas que as tiraram da gente, mas nós é que não as conquistamos. É como se fosse aquela doença se manifestando, demonstrando algum sinal que não está bom. Como o corpo às vezes mostra alguma dor, febre, mostra que há algo errado. Ele ampara os meus pensamentos com a sua bondade sem limites. A ganga terrena ainda abafa em meu coração o ouro que me deu da sua misericórdia. Mas como Bartolomeu, até é interessante, eu percebi isso aqui quando eu li agora, porque o estudo do bom ânimo é com Bartolomeu. E ele aqui cita na introdução Bartolomeu. Mas como Bartolomeu já possuo o bom ânimo para enfrentar os inimigos de minha paz. Então, ele reconheceu a situação dele, enquanto encarnado, que não aproveitou. Ao desencarnar, não se revoltou. Muitos espíritos que voltam ao plano espiritual, lá no livro Os Mensageiros, nós temos um caso que cita. Ele foi um grande médium, um grande dirigente, falhou e ainda chegou no plano espiritual revoltado. E no caso de Humberto de Campos, ele reconheceu
ele não desanimou frente à realidade que ele percebeu em relação à sua moral. Mas como Bartolomeu, já possuo um bom ânimo para enfrentar os inimigos de minha paz, que se abrigam em mim mesmo. Então, por que não perdoar o outro? Porque ele não é o nosso inimigo. Por que então não exercitar a tolerância? Evidentemente, trazendo para um patamar realístico, nós não vamos conseguir vivenciar constantemente a tolerância, a paciência. Em algum momento vai escapulir da gente. Já pensamos, já falamos, já agimos. Mas isso demonstra que nós temos espaço para melhorar. Não significa que nós somos ruins. É a oportunidade que a gente tem, mas nós temos que esquecer o outro nesse sentido, como culpado. Porque se nós transferirmos a responsabilidade dos nossos fracassos para o outro, a gente esquece de aprender com a gente mesmo. Então, Humberto de Campos reconhece os inimigos de minha paz que se abrigam em mim mesmo. Tenho a alegria do evangelho porque reconheço que o seu amor não me desampara. Confiado nessa proteção amiga e generosa, meu espírito trabalha e descansa. Meu espírito trabalha e descansa. Então ele recebeu um consolo do Cristo, porque Jesus não exige. Nós vamos ver lá a parte do Bartolomeu. Então eu quis trazer essa fala do Humberto de Campos, que é a nossa realidade. O exemplo de Humberto de Campos é um bom exemplo para nós. Primeiro, ele reconheceu, e depois ele não desistiu. Isso que é interessante. Seguimos. Então tá aí o capítulo 8, bom ânimo. Bom, é um diálogo de Jesus com Bartolomeu na casa de Pedro. Então a gente vai observando que o Boa Nova, ele traz muitas histórias e convivência de Jesus num patamar muito íntimo, junto aos apóstolos, e para a gente perceber que o Espiritismo primitivo, quando ele trouxe para a gente a simplicidade, os trabalhos de ordem menor, assim muitos julgam, é para a gente não esquecer o cristianismo primitivo. Kardec recomendou que trabalhássemos em pequenos núcleos ou centros espíritas, não necessariamente grandes, mas pequenos, para que o próprio trabalho pudesse evoluir de uma maneira mais tranquila. Então, não tem nenhuma intenção de aglomerar número de pessoas em um trabalho, aumentando, sendo que a busca do Cristo não está no número, mas no trabalho da boa nova. Então a gente vê Jesus com a responsabilidade, o governador da terra, de trazer a boa nova, reunindo na casa de Pedro com os apóstolos e as famílias. Essa imagem, ela traduz para a gente isto. Jesus fez então seu primeiro culto cristão na casa de Pedro, onde havia toda o dia a dia de uma família. E aqui nós vamos ver a história da sogra de Pedro, pedindo a Pedro que pudesse Jesus ajudá-los, porque eles eram pobres. Se não podia Jesus ali com seu poder. Natural. Uma convivência íntima. E Jesus, então, ele ali começava a orientar, conversar, porque os apóstolos tinham as suas dificuldades como nós temos hoje. Todos nós possuímos dificuldades. E às vezes a gente comete um engano. Às vezes a gente vê uma pessoa fazendo um estudo, uma palestra no centro. Às vezes a gente vê a outra pessoa
de uma forma que a gente interpreta que ela não tem problema, que é uma pessoa equilibrada, que não tem nenhum tipo de adversidade. A gente faz um julgamento, mas fulano, eu queria ser igualzinho, mas na realidade, a nossa realidade é semelhante como qualquer um. Todos nós estejamos à frente de um estudo, de um trabalho, como médiuns, todos nós trazemos as nossas dificuldades de ordem espiritual. E Jesus percebia nos apóstolos e já trabalhava com eles para ajustar moralmente, porque eles seriam enviados para a Boa Nova, 2 a 2. E eles traziam, como Jesus já sabia, as suas dificuldades de convivência em grupo, as dificuldades em família, e ele foi lançando sem exigir, sem impor. E ele percebeu que Bartolomeu andava triste. Ele percebeu que havia algo errado. Aliás, evidentemente que Jesus já sabe da situação interna de cada um. Pode seguir. Então começa o diálogo de Bartolomeu com Jesus. E olha que Bartolomeu traz as nossas questões: tristeza, amarguras, desânimo, medo, ausência da fé, problema financeiro, ele era um pescador, ele perdera a mãe, problemas familiares, ele tinha problema com o pai, com os irmãos que não aceitavam ele, e inimigos, evidentemente que ele abraçou o evangelho, da divulgação do evangelho. Então, a situação de Bartolomeu, muito semelhante à nossa. E aí cita que Bartolomeu foi um dos mais dedicados discípulos do Cristo, mas ele vivia triste. Então, após uma interrogativa afetuosa e fraternal, Bartolomeu deixou falar seu espírito sensível. Mestre, não saberia nunca explicar-nos porquê das minhas tristezas amargurosas. Isso a gente pode comprovar para a gente mesmo. Muitas vezes nós sentimos tristeza chegarem para nós, nosso sentimento de tristeza, às vezes a gente não sabe nem porquê. Às vezes elas vêm. E os espíritos nos explicam também que, evidentemente, nós estamos encarnados. O corpo, para nós, ainda é tido como prisão. E o espírito quer se libertar. Então, ele traz essa busca da liberdade. Então, muitas das tristezas que a gente não consegue definir, onde a gente olha para o lado e não vê motivo, muitas é o espírito buscando essa liberdade. E outras, evidentemente, é a forma do que a gente enxerga os problemas, as adversidades. E aí ele fala assim: quando esclareceste o vosso reino não é deste mundo, eu tive uma coragem muito grande de atravessar as misérias. E olha o que ele fala, isso há 2000 anos atrás. Pois aqui o selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras. Por toda parte é a vitória do crime, o jogo das ambições, a colheita dos enganos. Isso há 2000 anos atrás. Não está atual? Frente às dificuldades que a gente está visualizando? É a angústia de Bartolomeu. Para a gente ver que não estamos sozinhos nessas angústias. Porque a gente sofre mais achando que só nós é que estamos fragilizados. Não é possível que só eu estou sentindo isso. Todos nós passamos esses momentos. E um procura ajudar o outro, como a gente está fazendo nesse momento. Nos encontrando, estudando, trocando aí as nossas saudades. Nos fortalece. Como que Jesus fez? Ele fitou brandamente, com serenidade. Porque às vezes, quando alguém nos procura para buscar ajuda, se a gente não for brando, sereno e querer impor, a pessoa está precisando muitas vezes é que nós possamos apenas ouvir a sua angústia.
dar atenção. Mas se a gente não usar um pouco, não que a gente possua tudo isso, mas um comportamento de acolhimento, às vezes a gente não precisa nem falar nada, ou falar pouco, só ouvir. A nossa doutrina, entretanto, é a do Evangelho ou da Boa Nova. E já viste, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegria? Porque Boa Nova é trazer bons ventos, alegria, boas novidades. E Jesus fortalece, ó, fazes bem conservando a tua esperança em face dos novos ensinamentos. Aí Jesus dá um alento para Bartolomeu. Tá ótimo, Bartolomeu. Você já está conservando a esperança, que é muito importante. Jesus já começa a trabalhar. Evidentemente, quem está próximo ali da conversa já vai aproveitando a oportunidade. Porque se Bartolomeu falou isso para Jesus, tem que ter coragem, os outros também estavam sentindo como nós podemos estar sentindo nos dias de hoje. Como em alguns dias a gente sente. Como às vezes a gente acorda em determinado dia, a gente não acorda muito bem, sem esperança. Mas nós não podemos permitir que essa falta de esperança se instale na gente. Já falamos isso anteriormente, sobre a tristeza. É da nossa natureza ainda sentir, mas não podemos permitir que ela permaneça. Olha a pergunta fantástica de Bartolomeu para Jesus. Mestre, mas o Evangelho exige de nós a fortaleza permanente? A palavra permanente é importante. Sempre a gente vai ter que ter forte, ou seja, em nenhum momento nós podemos de fato incorrer em algum engano. Aí vem uma forma de Jesus que não é imposição. A verdade não exige, transforma. Olha que abordagem de Jesus. Porém, é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes de suas atividades em cada dia. Jesus nos passa que, primeiro Bartolomeu, ele pergunta muito bem, mas então, essa fé raciocinada que a gente está buscando, aprendendo, a gente está ainda a caminho. Então, sempre tem que ser assim. Nós não vamos conseguir todos os dias essa conquista ainda. Certa vez, uma pessoa nos perguntou no centro, vocês falam que, aliás, os espíritos falam que não tem o espírito não regride. Sim, está lá no livro dos espíritos, o espírito não regride. Mas não é verdade, porque eu regredi, ela falou com a gente, eu regredi, porque eu fiz determinadas coisas essa semana que eu deixei de fazer algum tempo e voltei a fazer. Então a pessoa entendeu que o fato dela ter incorrido em novos enganos, ela regrediu. Na verdade, quando a gente ainda comete alguns enganos, não é porque a gente repete os enganos, não significa que a gente regrediu. Nós não avançamos devidamente ainda. E vem os testes para a gente poder ver se a gente realmente conquistou aquela virtude dentro do nosso espírito. E Bartolomeu, aí ele vai falando com Jesus. O que Bartolomeu falou, perguntou, abriu o coração, foi para todos que estavam ali na hora e para nós aqui agora, 2000 anos depois. Tudo bem, Jesus. E quando os negócios do mundo nos são adversos? E quando tem problema? E quando tudo parece contra a gente? Então a gente tem essa sensação, não, o mundo está contra a gente. Fulano está contra a gente. Parece que tudo. Jesus esclareceu com bondade. Qual o melhor negócio do mundo, Bartolomeu? Será a aventura que se efetua a peso de ouro, muitas vezes amordaçando-se o coração e consciência, para aumentar as preocupações da vida material ou iluminação definitiva da alma para Deus?
Não será a adversidade, os problemas, os negócios do mundo, um convite amigo? Aí Jesus já traz uma forma branda, né? Um convite amigo para a criatura semear com mais amor? Tirar as ilusões da terra para a conquista das verdades? Aí Jesus, agora nós estamos na terceira revelação, nós temos que voltar 2000 anos atrás e voltar agora 2000 anos depois. Nós já estamos na terceira revelação. Então, nós já sabemos que a causa, tudo tem uma causa. Não existe o acaso. Então, se nesse caso, o problema da adversidade nos negócios, em algumas coisas que a gente ainda não consegue vencer, é porque nós estamos passando para exatamente melhorar, fortalecer nesta área. Ou, como costumamos dizer, nós vamos devolver para a vida algo que algum dia nós tiramos de alguém. Então, se Bartolomeu está passando isso, entende-se Bartolomeu como todos nós, há motivos. Nesse momento, parecemos até vítimas, mas não somos. Mas também não somos algozes, porque Deus é justo e misericordioso. Por isso a lei de causa e efeito. E é uma corrigenda. A vida nos proporcionou passar por algumas etapas na estrada para corrigir a nossa rota. Agora, aceitar, renunciar, ter paciência, tolerância, depende só da gente. Aí a caminhada é individual. Somos nós, com todo o auxílio da espiritualidade maior. Tudo. Conectado. Bartolomeu guardou aquela resposta no coração. E ele experimentou uma certa estranheza. Que bom, né, que Bartolomeu ainda não se convenceu. Primeiro, ele guardou no coração. Ele aceitou. Ele não se revoltou. Porque às vezes a gente pensa assim, não, mas é fácil aceitar. Jesus falou. Muitas pessoas ouviram Jesus, viveram com Jesus, mas não necessariamente aceitaram a mudança. Então Bartolomeu era uma pessoa muito simples. Mestre, não será justificável a tristeza quando perdemos um ente amado? Então ele já saiu do campo do problema de financeiro e já caiu em outro campo que a gente passa dificuldades também. E Jesus responde: quem estará perdido? Se Deus é o Pai de todos. Se os que são sepultados no lodo dos crimes hão de vislumbrar um dia alvorada da redenção, por que lamentarmos em desespero o amigo que partiu ao chamado do Todo-Poderoso? Terceira revelação: imortalidade, reencarnação. A vida não termina. Se os nossos entes queridos retornaram, para eles é para dar sequência à evolução e à caminhada deles. Vamos ter saudades? Vai fazer falta? Faz. Vai ter saudades? Vamos. É da nossa natureza. O que a gente vai aprender com a terceira revelação é traduzir essa saudade em algo bom, mas não em desespero, não em revolta, que é diferente. Então é um alento para explicar essas separações momentâneas. Quando uns retornam para o plano espiritual e outros voltam aqui para a Terra. Porque quem está no plano espiritual, despedindo para alguém que vai reencarnar, tem o mesmo sentimento. Fica triste. Lembram lá do nosso lar? A pessoa fica triste, a outra pessoa que ela ama vai ficar um tempo viajando. Então a saudade é natural, a tristeza ali é natural. Mas agora a terceira revelação vem explicar para a gente, com mais propriedade, o porquê de tudo isso. A morte do corpo abre as portas de um mundo novo para a alma.
Ninguém fica verdadeiramente órfão sobre a terra, como nenhum ser está abandonado, porque tudo é de Deus e todos somos filhos de Deus. Aí nós vamos entendendo, não por imposição, mas por uma explicação frente à reencarnação que a terceira revelação nos trouxe. Evidentemente, respeitando o tempo de todo mundo. Ah, então você é espírita, você é obrigado a entender e a não ter mais esse sentimento. Os sentimentos não se trabalha com imposição. Cada um tem o seu tempo. Cada um tem o seu momento de absorver. Há pessoas que passam com mais tranquilidade por processos dessa natureza. Outras não. Então, se nós julgarmos que nós estamos preparados, nós temos o dever de acolher aquele que nós julgamos não estarem preparados. Então, Bartolomeu e Jesus, ele responde com pergunta para Bartolomeu. Ele não ofende, não agride a natureza de Bartolomeu. Mas quem estará perdido? Pergunta, ele responde com pergunta. Para Bartolomeu pensar, refletir. Olha que interessante a abordagem de Jesus. Ele não exige nada. Como assim, Bartolomeu? Assim você não vai ser pode ser o meu discípulo, ter esses sentimentos? E tem que ter coragem para perguntar como Bartolomeu perguntou e para abrir o coração como Bartolomeu abriu para Jesus. Seguimos. E aí Bartolomeu começou a recordar as razões da tristeza dele. Mas, com surpresa, não mais as encontrou no coração. Agora, por que então Bartolomeu, depois da explicação de Jesus, a gente fala explicação de Jesus, mas tem um componente aí muito maior, né, gente? O sentimento, a forma que Jesus falou, acolhendo Bartolomeu como aquele irmão mais velho que entende o irmão mais novo sem exigir nada dele. Então, Bartolomeu, além de guardar no coração, de aceitar, ele teve ali aquele sentimento de acolhimento do mestre. E aí a gente não tem nem dimensão para explicar que sentimento é este. Mas, de repente, como um passe de mágica, não mais encontrou aquelas tristezas intraduzíveis, porque a compreensão começou a entrar na consciência dele, onde está a lei. Então, Bartolomeu, ele morava em outro lugarejo e voltou. Ele tinha problemas na casa dele. Era um dos problemas. Ele voltando para a casa dele, depois daquele momento intraduzível com Jesus, ele chegando na casa dele, atravessa o rio com seu barco, sua rede de pesca, era um pescador. Ao ranger os gonzos da porta, seus irmãos dirigiram-lhe impropérios, acusando-o de mau filho, de vagabundo e traidor da lei. Seu velho pai o acusou igualmente, escorraçando-o. O apóstolo, no entanto, achou natural. Seu pai não conhecia Jesus e ele agora conhecia. Então ele tinha problemas na casa dele com os irmãos e com o pai dele. Mas olha, depois dessa conversa, desse culto no lar, na casa de Pedro, das lições que Jesus passou para ele, a forma que ele enxergou os irmãos e o pai. Indulgência, benevolência, perdão das ofensas. Caridade, como a entendia Jesus. Seu pai não conhecia Jesus. E eu agora conheço. É um outro Bartolomeu.
já não mais sentia as pedradas em atingi-los. Aquelas pedras, aquelas energias já não mais o alcançavam, porque o nível vibratório dele se elevou, sem rebaixar, sem desprezar, sem desrespeitar o seu pai e os seus irmãos. Olha que diferença é entender o ensino do Cristo. Não conseguindo esclarecê-los, quem? O pai e os irmãos. Guardou os bens do silêncio e achou-se na posse de uma alegria nova. Depois de repousar alguns momentos, tomou as suas redes velhas e demandou sua barca. Esta parte, ela daria para a gente trabalhar, conversar aqui entre nós o dia inteiro. Não conseguindo esclarecê-los, Bartolomeu tentou. De alguma forma ele tentou. Mas ele não conseguiu. Por quê? O pai e os irmãos ainda não estavam dispostos. Como Humberto de Campos, estando encarnado, não estava disposto a reconhecer o Cristo. E foi o mesmo Humberto de Campos que não estava disposto, que depois de desencarnar, eclodir a realidade espiritual, trouxe para a gente essas páginas. Até então, desconhecidas na sua intimidade. Então, Bartolomeu respeitou o pai e os irmãos, não impôs. E sabem por que Bartolomeu não impôs, não exigiu? Porque Jesus não fez isso com ele. Ele entendeu a forma que Jesus ensinou, sem exigir. Guardou os bens do silêncio. Muitas vezes nós vamos ficar em silêncio. Dói, nós choramos intimamente por ver o outro não entendendo a proposta. Mas nós temos que buscar isso que Bartolomeu conseguiu trabalhar. Guardou o silêncio, esses bens. Não lance pérolas aos porcos. Cada um vai despertar no seu momento. E a vida se encarrega disso. Não somos nós. É a vida que se encarrega disso. Devemos estar com as mãos abertas, como o pai fez com o filho pródigo. Quando o filho pródigo se arrependeu, quando o filho pródigo gastou tudo, estava com fome, não tinha mais nada, inclusive comendo comida dos porcos. Então, na parábola do filho pródigo, o próprio filho reconheceu e recuperou ali o bom senso, o raciocínio. Na casa de meu pai, disse o jovem, tem comida para guardar. Até os empregados têm o que comer. E eu aqui passando fome, eu vou voltar e pedir a meu pai que me aceite como um de seus empregados. Ele não falou assim porque ele era filho, pegou a herança dele, foi embora, gastou. Ele poderia falar assim, não, eu sou filho dele, gastei tudo, mas o que tem lá também ainda é meu. Eu vou voltar e pronto. Não, ele recuperou o bom senso. Humberto de Campos recuperou o bom senso ao sair do corpo, da indumentária carnal. Humberto de Campos despertou para a realidade espiritual. O jovem, o filho pródigo, despertou
E ele falou assim: eu vou voltar. Ele se levantou e foi. Com Bartolomeu agora. Ele não desistiu. Estava sem ânimo. Porém, depois que Jesus veio, Jesus nos mostrou que o nosso Pai é misericordioso, justo e bom. E quando o jovem, então, volta arrependido para a casa do pai, mesmo ele estando longe, o seu pai viu ele vindo e foi correndo até ele, e o abraçou, e o beijou. E o rapaz disse: pai, eu não mereço ser chamado de seu filho. Eu pequei contra os céus e contra o Senhor. E o pai dele disse aos empregados: tragam a melhor túnica e ponham nele, ponham anéis em seus dedos, sandália em seus pés, matem o melhor boi. Precisamos comemorar com uma festa. O meu filho estava morto e agora vive novamente. Humberto de Campos estava morto, enquanto grande escritor e político na veste carnal, mas quando voltou e retornando ao plano espiritual, reconheceu que o mestre era a rocha milenária e despertou para o evangelho e nos trouxe a boa nova. Os pormenores da vida do Cristo, como esta de Bartolomeu, que ele na introdução disse: recuperei o meu bom ânimo, a exemplo de Bartolomeu. Depois de repousar alguns momentos, tomou as suas redes velhas e demandou sua barca. Então ele continuou trabalhando, ele não desistiu, apesar dos pesares. No sábado seguinte, o mestre demandou às margens do lago, cercado de seus numerosos seguidores. Jesus começou a pregar a boa nova e, a certa altura, contou conforme a narrativa de Mateus. Aí nós temos que parar. No dia seguinte, no sábado seguinte, o mestre demandou às margens do lago. Ele havia preparado um de seus discípulos, um de seus apóstolos. Bartolomeu, que estava com uma tristeza até então intraduzível. E agora ele vai continuar no trabalho, sabendo que Bartolomeu será um de seus pregadores do evangelho. Não pelas escrituras, como nos filósofos dizem, escritas nas páginas de um livro, ou como João disse a Jesus, não queremos a lei escrita numa pedra, mas em sua alma, em seu espírito, nos afazeres cotidianos e nos sofrimentos. E aí entra a palavra renúncia, para que ele pudesse seguir em frente. O reino dos céus é semelhante a um tesouro que, oculto num campo, foi achado e escondido por um homem que, movido de gozo, vendeu tudo o que possuía e comprou aquele campo. Jesus, então, falando da imortalidade, da vida após a morte, da reencarnação, do plano espiritual, traduz para a humanidade a leitura do bom ânimo, para que as adversidades e os problemas não parem os nossos corações, onde necessitamos sempre da alegria, da esperança e da fé, porque, como Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. São as palavras do Cristo.
Quando mesmo eu tivesse a língua dos anjos, quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios, quando tivesse toda a fé possível até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Dentre essas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. A passagem de Paulo. Então, a caridade entendida pelo Cristo passa pela benevolência, onde pudermos fazer, onde passarmos. Pela indulgência de não levantar a mão julgando quem quer que seja. Passa pela caridade, pelo perdão, para que não entendamos o outro como um agressor, senão como uma criatura doente que precisa do remédio do amor. Muitas vezes da nossa tolerância, da nossa paciência, do nosso silêncio, ainda que por dentro nós choremos, no silêncio, para que prevaleça a virtude que o Cristo nos trouxe e deu a sua própria vida, a virtude do amor. E para finalizarmos, Alta de Souza, Deus é amor. Sem Deus, nas forças do afeto, de que Deus possa dispor, o tempo aparece e arrasa qualquer espécie de amor. Então, é com Deus que nós vamos fortalecer o nosso ânimo. Embora as adversidades que passamos neste momento e que outrora também já passamos e que porventura possamos passar no dia de amanhã, estejam elas, as adversidades, carregadas de oportunidades em que a fé raciocinada, em que Kardec, pela terceira revelação, nos traz, por meio do Espírito de verdade, possa enriquecer o nosso espírito, para que, como Jesus disse, o meu reino não é deste mundo, compreendamos que a vida na Terra é apenas um instante na eternidade. Que a vida na Terra é apenas um momento estagiando o espírito, para que na casa de meu Pai, como Jesus disse, possamos ter a alegria do retorno, mais o dever cumprido. A disciplina em buscar sempre o entendimento do sentido da caridade. Tenhamos então em Deus a confiança e quando formos visitados pela dificuldade, pela adversidade, pelos problemas corriqueiros da vida, que saibamos elevar o pensamento e rogar a Deus que nos fortaleça por meio desses bons espíritos que estão ao nosso lado, que visitam constantemente os nossos lares e que possamos abrir os nossos corações, tranquilizar a nossa mente para podermos perceber a bondade infinita do Cristo. Que Bartolomeu, que recuperou o bom ânimo, possa ser um exemplo para nós outros. Que Humberto de Campos, que também buscou o bom ânimo, possa ser um exemplo para nós outros. Que o filho pródigo, que retornando à casa do pai, reconheceu o erro, levantou, caminhou em direção a Deus, possa ser um exemplo para todos nós de bom ânimo. Que Jesus nos fortaleça e nos ilumine, hoje e sempre. Muito obrigado pela oportunidade. Se alguém quiser fazer algum